Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo, mas lamentando as guerras mundiais com percas de vidas de ambos os lados. Também a luta urbana em capitais, cidades contra a criminalidade, que registram também as suas percas de vida. Fica aqui o nosso registro de pesar e lamento por esta circunstância em que se encontra todas as partes do mundo. Sendo assim, vamos iniciar então a edição desta semana com notícias desta e também das semanas anteriores. Estaremos falando sobre o SUS, que está ampliando o atendimento odontológico aqui no Brasil. Também estaremos apresentando informações como as novas regras para a embalagem de alimentos que já está em vigor. E teremos também, além disso, informações cultural a nível do centenário de Fernando Sabino, que está celebrando a vida e também deixa aí o seu legado. E lembramos também que você nos acompanha através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo você que prefere as informações impressas diárias com fotos e também parte escrita no Facebook A Hora da Notícia. Vamos assim então dar início ao Jornal Tele Brasil Notícias. No ar! Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da parte de odontologia, porque o SUS está ampliando o atendimento odontológico aqui no Brasil. Exatamente, os dados inclusive são do Ministério da Saúde, que tem um grande desafio pela frente, porque 60% dos brasileiros não têm acesso a serviço de qualidade em saúde bucal. Justamente buscando tentar reverter esse quadro, o Programa Brasil Sorridente vai destinar R$ 3.800.000 em 2024. A ideia é atender cerca de 127 milhões de pessoas. Vamos observar. Otto tem 6 anos e precisa de cuidados especiais para extrair um dente de leite. Ele procurou uma unidade básica de saúde e foi encaminhado para fazer o tratamento de saúde bucal em Brasília pelo Sistema Único de Saúde. Essa é a primeira vez, né, que agora que a dentição dele está começando a trocar, mas só das primeiras consultas a gente já viu que é realmente um tratamento bem diferenciado. Inclusive, ele foi encaminhado da rede particular para cá. O posto de saúde é o local de entrada de pacientes como Otto, que precisam fazer o acompanhamento odontológico, incluindo ações de prevenção e tratamento dentário pelo SUS. Caso seja necessário, ele é encaminhado para um centro de referência, como este aqui em Brasília. A porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, a gente faz prevenção, a gente faz restauração, faz extração, faz o diagnóstico precoce de câncer. O Ministério da Saúde destinará R$ 3.800.000.000 para o Programa Brasil Sorridente em 2024. O valor é 126% maior do que o destinado para o setor neste ano. Isso significa que mais 29 milhões de brasileiros vão poder fazer atendimentos odontológicos pelo SUS em todo o país. O programa passará a cobrir mais de 62% da população, que corresponde a 127 milhões de pessoas. Luciano e os filhos, João, Gabriel e Laura, sabem da importância dos cuidados com a saúde bucal. Eles fazem o acompanhamento na rede pública e, além de cuidar das cáries, aprendem sobre prevenção. Eles explicam direitinho pra gente como é que a gente tem que fazer, como é que é a escovação das crianças, dão kit, né, pra gente levar para casa, muito bom. Manter a saúde bucal em dia também é fundamental para garantir a saúde integral do paciente. Uma infecção dentária, uma doença periodontal avançada, pode trazer muitos problemas para a saúde geral da pessoa, inclusive predispor a infartos, né? Predispor a endocardite bacteriana, a infecções generalizadas. Então, assim, é fundamental. A boca faz parte do ser humano e com a boca saudável, o paciente fica saudável. Vamos agora falar de embalagens, novas regras já para as embalagens de alimento, que está em vigor. Então, a partir de agora, essa nova resolução, ela é da Anvisa e os rótulos de alimento devem ter informações mais claras e alertas sobre substâncias que podem causar risco à nossa saúde.
O Magaldi é dentista e sabe mais que ninguém a importância de reduzir o consumo de açúcar. Somente o açúcar adicionado e a gordura saturada. O açúcar é importante você controlar, somente na terceira idade, né? Para o João, que tem diabetes, comprar alimento é sempre uma preocupação. Eu acho que é válido, lógico que é. Faz bem para a saúde do povo em geral, né? Desde que o povo obedeça às regras e não coma o negócio também. Com a resolução da Anvisa, todos esses produtos que contêm altas quantidades de açúcar, gordura saturada e sódio deveriam trazer o selo indicativo. Tem aí vários estudos mostrando que eles são prejudiciais à saúde. Então, alto conteúdo de açúcar adicionado, alto conteúdo de sódio, de gordura saturada. Então, a população ela vai ter ali bem claro, frontal na embalagem, essa informação, o que te permite fazer uma escolha alimentar consciente. Alimentos e bebidas embalados tiveram um tempo de adequação desde outubro do ano passado. Mas o que a gente nota nessas prateleiras é que a regra não vem sendo seguida. Nenhuma dessas marcas de macarrão instantâneo, que são alimentos ultraprocessados, tiveram a nova rotulagem. Alimentos de agricultura familiar, artesanais ou de pequenas empresas têm um prazo maior para cumprir a resolução, em até 12 meses. O diretor de assuntos regulatórios da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos argumenta que os produtos com embalagens novas e antigas devem conviver nas prateleiras por um período e que isso não fere a resolução da Anvisa. O que já foi produzido, ele está no mercado, ele pode ser vendido e comercializado até a data de validade. Outra mudança imposta pela Anvisa foi esta tabela de informação nutricional. Ela já existia, mas agora só pode aparecer com letras pretas em fundo branco para facilitar a leitura. Vamos agora falar de um assunto polêmico, que é a questão de entrega voluntárias de bebê, que é uma coisa prevista em lei. Caso de mães que estão sem condições, inclusive, de criar seus filhos e acabam abandonando as crianças. Isso é um drama muito comum aqui no país. Para evitar esse tipo de situação, está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a entrega voluntária de uma criança para a doação. Vamos saber mais. 6 anos. Esse foi o tempo que durou a espera de Elizabeth até a chegada do filho pela via da adoção, em maio de 2022. Logo após o parto, a criança foi entregue voluntariamente pela genitora e, com menos de 30 dias, já estava com a família. Meu filho teve a sorte, de ter uma genitora que teve a coragem de comunicar, assim que ele nasceu, que ela não tinha o desejo de permanecer com ele. Então, ela comunicou oficialmente ao poder público. E isso facilitou muito, porque aí a destituição familiar já ocorreu de imediato, o que possibilitou para que ele ficasse só 11 dias no abrigo e que ele já fosse colocado imediatamente na família. Os motivos são variados e podem estar relacionados à miséria, a uma vida repleta de negligências ou à violência. Seja qual for a razão, a decisão da mulher de entregar um bebê para adoção deve ser respeitada. Ela possibilita que essa criança seja acolhida por uma família que possa lhe garantir todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma campanha do Tribunal de Justiça do Distrito Federal detalha como as equipes que fazem o atendimento a essas mulheres devem agir, com confidencialidade, humanidade e respeito, sem pré-julgamento nem constrangimento. O Judiciário destaca que a entrega previne o abandono, a venda, o infanticídio ou qualquer outra prática que coloque em risco mãe e filho. Ela será encaminhada para a vara da infância, onde uma equipe de psicólogos e assistentes sociais farão a sua acolhida e tentarão compreender, buscarão as informações para compreender os motivos da entrega dessa criança, para saber se a mulher não está sofrendo qualquer tipo de coação, de constrangimento. A mulher tem o direito de se arrepender da entrega em até 10 dias da sentença de extinção do poder familiar e pedir a criança de volta. O mais importante, em qualquer momento, é acolher todos os envolvidos. É a questão de não julgar e acolher. E também dar um suporte também psicológico, porque ela carrega muita culpa depois disso. Como que eu gerei, como que eu dei à luz a uma criança e coloquei ela para adoção. Então, é olhar esse lado emocional dessa mãe que também sofre dentro de todo esse processo. E para quem sempre quis ser mãe, a entrega voluntária também permite a realização de um sonho. Eu sempre desejei ser mãe. Não necessariamente para mim eu tinha que ser biológica. Eu queria ser mãe. Então eu acho que eu consegui realizar meu sonho.
Vamos agora também falar de qualidade do ar. Fumaça deixa a qualidade do ar péssima lá em Manaus. Então, de acordo com o aplicativo Selva da Universidade do Estado do Amazonas, a qualidade do ar em Manaus ficou péssima durante toda a manhã da quarta-feira, dia 11 de outubro. Vamos observar. Em diferentes zonas da capital, a imagem vista era essa. Esse vídeo enviado por um morador do Novo Aleixo, na zona norte da cidade, é possível ver a nuvem de fumaça logo pela manhã. Prédios e outros imóveis simplesmente sumiram. Estamos na Orla do Amarelinho, zona sul da capital amazonense. Aqui o cenário é este, uma camada de fumaça que encoberta praticamente todo o espaço, um reflexo das queimadas que assusta. Na rua, as pessoas sentem um cheiro forte que acaba refletindo na saúde. Essa fumaça aqui está adoecendo. Meu colega estava aqui outro dia, ele começou já a espirrar, ficar muito gripado, muito rapidamente. Ele já estava com a cara vermelha, ele teve que sair porque ele não aguentou ficar. Agente de portaria, o ASAF tem utilizado máscara para amenizar os sintomas causados pela fumaça. Devido ao calor, esquenta muito, né? E nós trabalhamos num lugar assim que todo mundo dá para ver, né? Que é um lugar aberto, né? Entendeu? Então, agora com essa fumaça em Manaus toda, pode ver que está Manaus toda, prejudica, né? Prejudica a nossa respiração, porque nós temos que estar de máscara. No porto de Manaus, o problema prejudicou a visibilidade dos donos de embarcações. O seu Marcos Paulo disse que é necessário ter atenção redobrada. Fica ruim, né? Fica ruim pra gente navegar, fica seco, o rio tá seco. E pra gente navegar fica ruim, olha aí como tá. Pra gente pegar um frete pro outro lado, olha como é que tá o rio aí. Não dá pra ver nada. Um pouco mais de segurança? Precisa ter mais um pouco de segurança redobrada. Na última segunda-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, já havia feito um balanço sobre os trabalhos no combate às queimadas. Ele realizou uma vistoria no distrito de Cacau-Pireira, no município de Iranduba. Mais de 2.000 incêndios já foram combatidos. De janeiro até o início de outubro, quase 17.000 focos de calor foram detectados. Vamos falar agora da questão dos celulares e os perigos do uso excessivo do celular e também de tablets na infância. Então, com essa grande popularização dos celulares, dos tablets, cresce também aquela preocupação com o que pode ser um limite saudável. Exatamente quanto ao uso desses equipamentos. E a atenção deve ser maior ainda quando a criança e adolescente passam a ter tempos demais usando esses aparelhos. Vamos saber o porquê. Na família da pequena Valentina, as regras são claras quanto ao uso de telas. Minha filha é assim, 30 minutos de manhã, à noite, 1 hora quando chega do colégio. Deu 9 horas, não usa mais celular. Eu acho que as regras não mexem no telefone muito, porque vai estragar a vista e também se estragar vai ter que ir no doutor, se não tiver como te consertar, vai ter que ficar ruim o olho. Já na casa da Letícia, os pais fazem questão de conversar sobre os riscos dos dispositivos digitais. Eu converso muito com as minhas filhas, né? Oriento que tipo de site que pode entrar e quais que não podem, né? E falo assim da necessidade delas fazerem as obrigações, né? Os deveres de casa, leituras, né? Outras coisas além do uso do celular. Eu acho que tem vários problemas também, porque eu perco muito tempo. Às vezes minha mãe fala assim, para de mexer muito no celular, porque você tem que fazer outras coisas, tem que fazer para casa, essas coisas. Para os especialistas, o uso excessivo de telas pode influenciar até o desenvolvimento das crianças, além dos perigos de exposição a pessoas mal intencionadas. A criança está em um pleno desenvolvimento, crescimento neuropsicomotor. Nós já sabemos que a tela afeta esse desenvolvimento por 3 formas. Pelo que nós chamamos conteúdo de telas. O outro pelo tempo de telas. E o terceiro por que nós chamamos alternativas. O que essa criança poderia estar fazendo em vez de estar nas telas. A miopia hoje ela é uma epidemia mundial. Nos próximos 20 anos, a incidência de 40% a 50% de miopias moderadas a altas em toda a população, inclusive no Brasil. Precisamos atacar isso. Por conta das telas?
principalmente por uso das telas. Essa é uma questão ambiental muito importante. Precisamos buscar não só nos afastarmos da tela, mas retomar as atividades ao ar livre que sempre foram parte da educação e cultura da nossa criança. Ainda não há orientações oficiais sobre o uso consciente de dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Por isso, o governo federal quer lançar um guia para ajudar a lidar com o uso intensivo de telas. Para produzir o material, foi lançada uma consulta pública. Enquanto o resultado desse debate não vem, vale conferir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Crianças menores de 2 anos não devem ter nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 anos aos 5, é possível usar até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, o ideal é até 2 horas. Já de 11 a 18 anos, é indicado no máximo 3 horas por dia. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda um assunto que é interessante porque a aproximação autorizada pela vítima afasta a violação de medida preventiva da Lei Maria da Penha. Informação essa da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a condição do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. Vamos observar com mais detalhes. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a permissão da vítima para a aproximação do réu afasta a violação de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Segundo o colegiado, com o consentimento, a conduta do réu se torna atípica, ou seja, não se enquadra na capitulação penal trazida pela Lei Maria da Penha. O entendimento foi estabelecido pela 5ª Turma ao dar provimento ao recurso especial. O relator ministro Ribeiro Dantas absolveu o réu do crime de violação de medida protetiva adotada em favor da mãe dele, após a genitora tê-lo autorizado a morar no mesmo lote que ela, mas em casas diferentes. Entre as medidas protetivas, o réu havia sido proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima. Contudo, de acordo com a mãe, ela autorizou a entrada do filho no lote porque ele estava em situação de rua. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico protegido é a administração da justiça, bem indisponível e apenas de modo indireto a proteção da vítima. Assim, para o TJDFT, o consentimento da vítima para a aproximação do agressor não seria suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Entretanto, o relator citou o precedente da 6ª Turma no sentido de que, se a aproximação do réu teve a concordância da vítima, não há lesão ao artigo 24A da Lei Maria da Penha, inclusive por não haver a conduta dolosa de desobediência da medida protetiva. Vamos agora falar então do hábito de leitura que melhora o vocabulário infantil. Isso é comprovado que uma pesquisa mostra que crianças que são incentivadas assim que entram na escola, ouvindo aproximadamente, em média, 1.400.000 palavras, a mais do que as que não têm esse hábito de leitura. E algumas dessas acabam mais tarde, essas crianças, se tornando escritores. Vamos conferir nesta reportagem da TV da Bahia. Bia ainda estava no ventre da mãe Juliana quando foi apresentada ao fantástico mundo dos livros. Desde que eu engravidei, Luísa, que foi a primeira, eu e meu marido, a gente criou o hábito de ler para ela enquanto ela estava na barriga. E toda noite a gente lia uma história e foi muito engraçado porque na maternidade, assim que ela saiu e foi pro berçário, ela começou a chorar. Aí minha avó, pelo vidro, virou para ele, fale com ela. Aí quando ele falou, disse que foi instantâneo, eu não vi, né? Mas todo mundo disse que foi instantâneo. Ela parou e procurou a voz dele. Apesar da pouca idade, Bia já sabe o poder transformador que a leitura tem na vida das crianças. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, as crianças que são incentivadas a ler entram na escola ouvindo aproximadamente 1.400.000 palavras a mais do que as que não têm o costume.
Eu gosto muito de ler porque ajuda em você desenvolver a sua vida e também desenvolver o que você vai ser quando você crescer, o que você gosta, ajuda muito. A criança, a partir da leitura, desde a primeira infância, ela já desperta, né, os componentes, as habilidades fundamentais para a aprendizagem. Então ela vai despertar a competência emocional, a competência social. E são os pequenos com idades entre 5 e 10 anos o público que mais lê livro no país, segundo dados do Instituto ProLivro. Eles representam 23% da população. E uma outra boa notícia: as crianças estão produzindo literatura infantil. Bia é uma dessas. Quando tinha 5 anos, publicou o livro Valentina, a Cozinheira. A inspiração veio da irmã mais velha, a também escritora Luísa Meireles, que escreveu seu primeiro livro aos 7 anos e hoje aos 13 tem 4 exemplares já publicados e participa de bienais. Eu também gosto muito de escrever, de fazer livros, é como se fosse uma brincadeira para mim. Emília já escreveu mais de 20 livros infantis. Ela comemora o bom momento do setor literário na Bahia. Nós temos muitas referências, temos Mabel Veloso, o próprio Jorge Amado escreveu para crianças. Temos agora um movimento muito grande de autores e autoras, temos mais de 90 autores e autoras baianos escrevendo e ilustrando para infâncias. Então sim, temos uma cena forte, com literatura diversa e de muita qualidade. Saúde. Vamos também agora falar de saúde, transtorno disfórico pré-menstrual. Você sabe o que é e como você identifica ele? O transtorno, então, disfórico pré-menstrual é um termo ainda pouco conhecido, mas representa a forma mais grave da tensão pré-menstrual. Esse tipo de transtorno causa sintomas bastante graves e ainda é confundido com outras doenças. Vamos observar. Faz pouco mais de um mês que Bruna se sente bem. Isso porque ela implantou hormônios para regular o transtorno disfórico pré-menstrual, diagnosticado só depois de 15 anos. Você, quando está nas crises, você não quer conversar, você não quer sorrir, você não quer que ninguém encoste. Então, hoje, com 1 mês e meio de tratamento, eu consigo conversar, eu consigo abraçar, a minha filha pode encostar em mim, meu marido pode encostar em mim. Antes disso, a vida dela e dos familiares era o inferno, todo mês, desde o momento em que ovulava até descer a menstruação. Ela tentou várias formas de tratamento e pensou em se matar. Irmã da Bruna, Samanta ainda sofre com o transtorno e aguarda o início do tratamento. Junto com a menstruação, vem a dor da cólica. Você sente dor na hora que você ovula, você sente dor na hora que você menstrua, você sente dor em todo momento. O transtorno disfórico pré-menstrual ganhou o próprio número na última atualização do Código Internacional de Doenças, no ano passado. Pesquisas apontam que entre 3% e 8% das mulheres sofrem com o distúrbio. Sem causa identificada, o desequilíbrio do hormônio estradiol desencadeia sintomas como raiva, ansiedade, cansaço, alterações no sono e pensamentos suicidas. O implante, que libera de forma lenta e contínua um regulador sintético do estradiol, chamado gestrinona, tem sido usado com sucesso. Ele não está disponível pelo SUS e custa cerca de R$ 7 mil ao ano. Dona de uma das poucas empresas a produzir o remédio no país, Manuela atende pacientes de graça em um projeto social. A gente faz uma avaliação das meninas que realmente têm patologia e que não têm condição de fazer o tratamento particular. Esta ginecologista diz que o diagnóstico é feito no consultório, logo na entrevista com a paciente. A gente tratava, eu falo, a gente apagava o incêndio, a gente apagava aquele sintoma que estava atrapalhando aquela mulher. Mas a causa em si, que é o estrogênio mais alto, a gente não tinha tratamento. Muito bem, vamos falar agora do quê? De capacitação, tanto profissional, mas gratuita, e inclusive falando agora da novidade que é a inteligência artificial. Essa capacitação profissional, ela é oferecida pelo governo federal. Você vai ver aí as informações que inclui aí aulas sobre como utilizar a inteligência artificial,
processos inovadores para criar soluções e também centradas na necessidade dos cidadãos e cursos para a criação e apresentação de virtuais. Observe com muitos detalhes que você também pode aí se inscrever num desses cursos. Olá, eu sou a Lília, sua assistente virtual. Estou aqui para te ajudar a entrar na era da inteligência artificial, de forma simples e gratuita. Quer embarcar comigo nesta jornada? Ou vai continuar vivendo na Idade da Pedra? Eu preciso de uma imagem de um cachorro azul com bolinhas brancas usando fones de ouvido vermelhos. Pronto. Até que ficou bom. Com os sistemas de inteligência artificial, fica fácil fazer tarefas criativas e inovadoras. Se você fizer este curso, irá conhecer alguns aplicativos de geração de texto e de imagem, como esse que me criou. Uau, demais, né? O link para você se inscrever está bem aqui, viu? A tecnologia está presente em todo lugar, não dá mais para fugir dela. Por isso, conhecer o processo de design de novos aplicativos pode ser um diferencial na sua carreira. Anota essa dica e aprenda processos inovadores para criar soluções, obrigada, centradas nas necessidades dos cidadãos. Tá faltando criatividade aí na hora de criar apresentações virtuais. Então seus problemas acabam de ser resolvidos. Eu tenho o curso certo para você aprender novas tecnologias que vão facilitar o seu dia a dia no trabalho ou estudo. Chega de trabalho tosco, faça lindas apresentações de forma gratuita e se destaque. E aí, ainda tem dúvidas de que o futuro já começou? Aproveite as nossas dicas, se qualifique e voe cada vez mais longe. Tchauzinho! Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Também vamos falar de eventos que estão acontecendo. Está acontecendo em São Paulo. Os expositores que se reuniram para a Feira do Empreendedor aqui em São Paulo. No Brasil, são mais de 1.000 empreendedores que estão reunidos em uma feira promovida pelo Sebrae em São Paulo. Uma oportunidade para se divulgar produtos e também fechar negócios. Vamos acompanhar mais de perto essas informações. O ecoturismo é um dos destaques de modelos de negócios na Feira do Empreendedor. Além dos esportes radicais e do contato com a natureza, a proposta do segmento é oferecer o que cada região do país tem de especial. Com o palmito pupunha do Vale do Ribeira, litoral sul paulista, a Gabi faz patês, bom bocado e brigadeiro. Uma forma sustentável de fazer render uma joia da natureza, né? A gente tira uma palmeira para usar 20% dela. Lá na Palmitolândia a gente já utiliza 70%. Então a ideia é essa, é fechar o ciclo, é tornar a fazenda autossustentável para que todas as partes do palmito sejam reutilizadas. No evento, mais de 1.000 empreendedores esperam cerca de 125.000 visitantes. A Giovana veio apresentar bebidas produzidas no interior de São Paulo. Ela pretende expandir o negócio, mas sem perder o sabor artesanal. Eu quero sempre o alambique de cobre, que ele ainda dá essa característica na cachaça, que tem o gosto da cana ainda, é separado, a cabeça, a cauda, eu só uso o coração. Então eu gosto desse processo artesanal. No Brasil, são quase 21 milhões de pequenos negócios, incluindo os microempreendedores individuais. Eles respondem por 56% dos empregos gerados no país e por 30% do PIB.
E cada vez mais os empreendedores investem em inovação. Esta startup aposta em imóveis modulares para locação. Tudo feito por meio do encaixe dessas peças produzidas com materiais recicláveis. A gente tira esse investimento do empreendedor, onde ela não precisa investir mais na construção no espaço físico. Nós investimos, nós construímos e entregamos isso pronto para ela através de plano de assinatura. Então ela paga uma locação. Para o Sebrae, o sucesso de cada negócio depende de capacitação. Planejar, capital e conhecimento técnico do que vai fazer. Acho que esses são os desafios para você se posicionar bem no mercado e começar a empreender. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. E antes de encerrarmos, estaremos falando aí do centenário de Fernando Sabino, que celebra a vida e o legado do escritor. Porque há 100 anos nascia então esse escritor, jornalista e também atleta, o Fernando Sabino, autor de O Grande Mentecapto e também Um Encontro Marcado. Sabino fez de Belo Horizonte, Minas Gerais, o cenário de suas obras, o qual você pode até conhecer mais de perto. Nós vamos observar esta homenagem. Desde cedo, o menino Fernando já nutria um sonho, se tornar escritor. Ele já tinha muita vontade de escrever desde pequenininho, né? Ele aprendeu a ler e escrever com a mãe, minha avó, e ele tinha essa compulsividade de querer realmente ser escritor. Muitas referências na obra do escritor relatam uma Belo Horizonte glamurosa, ainda na primeira metade do século XX. Estão presentes em várias passagens dos personagens criados por Sabino nos livros. Menino no Espelho narra com detalhes a infância do escritor. O Encontro Marcado, a fase da juventude. Os personagens de Encontro Marcado foram inspirados na vida real, numa amizade que seria eternizada entre os escritores mineiros Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino e Paulo Mendes Campos. Eles ficaram conhecidos como os Cavaleiros do Apocalipse. Tanto é que as estátuas estão aqui na porta da biblioteca, mostrando esse significado, né, dessa relação deles. E eles eram muito avançados para a época. O próprio livro foi proibido de ler pelos mais conservadores e obrigatório de ler pelos mais liberais. Além de escritor e jornalista, ao longo da vida, Fernando fez um pouco de tudo. Foi atleta e nadador. É dele o recorde sul-americano dos 400 metros nado costas. Formou-se em Direito, foi funcionário público, baterista de jazz, outra paixão. Escreveu ao todo 44 livros. Sabino também era um incansável frasista. A música é o silêncio em movimento. No fim tudo dá certo, se não deu certo porque ainda não chegou ao fim. Liberdade é o espaço que a felicidade precisa. O que é ser mineiro? Pois é, o Fernando Sabino escreveu um verdadeiro tratado da mineiridade. Esperto como mineiro, sabido como mineiro, sonso como mineiro, que há com os mineiros afinal. E eu posso assegurar a vocês que meu sentimento é de que o povo mineiro continua fundamentalmente o mesmo que eu deixei aqui. A impressão que eu tenho é que eu nunca saí daqui. O escritor morreu no dia 11 de outubro de 2004, aos 80 anos, bem na véspera em que completaria mais um aniversário. Na sua lápide, mais uma frase que também ficou eternizada. Aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Este foi o Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem com o apoio técnico de nossa equipe e também os apoios de João Vitor. Até lá.